Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente está falando cada dia, né, dedicando uma catequese sobre cada sacramento, né? A gente fez uma catequese sobre o batismo, uma catequese sobre o crisma, uma catequese sobre a Eucaristia. E agora que a gente chegou no sacramento da penitência, a confissão, é a segunda catequese sobre esse mesmo tema. 100% de inflação, né? Dobrou a inflação. Por que a gente vai dedicar 2 catequeses sobre o sacramento da confissão? É o sacramento mais importante, por isso que ele tem que ter mais catequese, tem que ter mais explicação, é o mais importante? Na verdade, o sacramento mais importante é a Eucaristia, porque a Eucaristia é o próprio Deus, nada pode ser mais importante do que Deus, né? O Santíssimo Sacramento do altar é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus verdadeiramente presente no tempo, na história agora. Então, se você quiser ver Deus agora, você pode ver Deus. Ele está lá no sacrário. Se você quiser estar no céu agora, você pode estar no céu. É só estar diante do sacrário. Porque o céu é onde Deus está. E Deus está no sacrário. Olha que coisa tremenda, né? Tremenda. Se a gente começasse a meditar sobre o mistério que é a presença real de Jesus na Eucaristia, a gente só entrava na igreja de joelhos e só permaneceria dentro da igreja de joelhos. E quão grande é a irreverência que as pessoas têm com a presença real de Jesus na Eucaristia, né? Quão grande é a irreverência. Uma vez o Padre Pio estava rezando na capela e o Padre Pio era um santo de sétima morada, né? Santos de sétima morada, eles vivem o céu na terra. Então o Padre Pio via os santos anjos, ele via Nossa Senhora, ele via Nosso Senhor. E às vezes também ele tinha visões do purgatório. E rezando na capela ele teve a visão de uma alma do purgatório. E ele percebeu que aquela alma havia sido um religioso que havia servido no convento que ele trabalhava, de São Giovanni Rotondo, no convento dele. Então um religioso que tinha vivido a mesma vida religiosa dele, né? E ele percebeu que era um irmão de ordem e perguntou por que aquele franciscano estava no purgatório. E aquele franciscano disse que ele estava no purgatório e sofria muito porque ele tinha o encargo, a tarefa, de fazer a faxina na capela do Santíssimo Sacramento. Na capela diante de Jesus ali no altar, no sacrário. E por muitas vezes ele faltou com a reverência para o sacramento. Ou seja, limpando ali, tirando a poeira, faxinando a capela. Por muitas vezes ele coisificou tão sublime sacramento. Ou seja, passou o espanador diante do sacrário, como se passa o espanador diante de uma imagem de São Vicente de Paulo. É uma imagem sagrada, né? A imagem de São Vicente que está ali, é uma imagem sacra, mas é uma imagem. Ela tem a função de nos lembrar quem foi São Vicente. O Santíssimo Sacramento é Deus mesmo. Então, com que reverência a gente deve se portar diante do Santíssimo Sacramento, né? Principalmente, de forma especialíssima, quando ele está exposto no ostensório. A gente deve sempre, quando se aproximar de Jesus no ostensório, ao entrar na igreja, se ajoelhar com os 2 joelhos no chão. Não só uma genuflexão de um joelho, mas com os 2 joelhos. Colocar os 2 joelhos no chão. Se levanta, vai até o seu banco. Antes de sentar no banco, mais uma vez, se ajoelha novamente com os 2 joelhos no chão. Depois fique de joelhos diante de Jesus. Quando for sair, mais uma vez, os 2 joelhos no chão. Diante de Jesus, no centro da igreja. E na porta da igreja, quando for sair, mais uma vez, os 2 joelhos no chão. Porque ele está no ostensório, está exposto. Entendeu? Quando ele estiver no sacrário, é apenas um joelho, a genuflexão simples. Agora, se você tiver um problema de saúde, uma coluna travada, um nervo ciático atacado, aí você pode fazer uma vênia simples ou até uma inclinação com a cabeça. Mas se a sua saúde permite, né, manifeste essa glória a Jesus. Ele está presente na Eucaristia. Então, isso tudo que eu falei agora foi só para dizer para vocês que o mais importante de todos os sacramentos é a Eucaristia, né? Porque é o próprio Deus. Nada mais importante do que a Eucaristia. E a Eucaristia é o coração da igreja, né? São João Paulo II, naquele documento Rosarium Virginis Mariae, documento no qual ele instituiu os mistérios luminosos,
do Santo Rosário, né? O Santo Padre, ele diz que a igreja é cristocêntrica, né? A igreja é cristocêntrica. A igreja gira em torno de Cristo. E Cristo está presente na Eucaristia. Ele diz que tudo na igreja gira em torno de Jesus. Até a oração da Ave Maria gira em torno de Jesus. Porque o nome de Jesus está no centro da oração, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então, o nome de Jesus está no centro da oração da Ave Maria. Jesus é o centro da igreja. Por isso que o ideal é que o sacrário esteja no centro da igreja. Entendeu? Já viu aquelas igrejas antigas que não tem a capela do Santíssimo separado, mas o sacrário fica no centro, no altar central, no altar mor? Esse é o ideal, para que as pessoas entendam que Jesus é o centro, o sol da igreja. E é por isso que o ostensório tem o formato de sol. Porque o mundo não vive sem o sol, e o sol da justiça é Jesus. A gente não vive sem Jesus, ele é o centro, ele é o principal da igreja. E por que a Eucaristia é o sacramento principal? Por isso que a confissão é tão importante. Porque a confissão nos prepara para bem participarmos desse sacramento. Sabe qual que é um dos maiores escândalos da igreja? Um dos maiores escândalos da igreja é que as filas para comungar são grandes. As procissões, a procissão eucarística, né? Que a pessoa na missa vai receber Jesus ali em comunhão, é grande, quase todo mundo vai comungar. Mas as filas dos confessionários não são tão grandes. E aí alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque se a gente não se confessa com frequência e se confessa bem, nós estamos comendo e bebendo a própria condenação, como vai dizer São Paulo. Por que a gente fala comer e beber a própria condenação? Porque você está cometendo um pecado mortal, que é o sacrilégio. Romanos 6, capítulo 23, diz que o salário do pecado é a morte. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que a alma que morre em estado de pecado mortal vai direto ao inferno. Sem como é que chama quando o avião para e depois vai de novo? Sem escalas, né? Sem escala, sem fazer escala, vai direto ao inferno, porque morre em estado de pecado mortal. E olha a gravidade disso. Mas um remédio para o pecado mortal é a confissão. É simples. É você chegar diante do sacerdote, arrependido e com a determinação de não mais pecar, e falar o que você cometeu, os pecados os quais você cometeu, sem ocultar pecado algum. Essa é a chave do céu. A chave do céu está no confessionário. A chave do céu está no confessionário. E o demônio, sabendo disso, ele não quer que as pessoas se confessem. E às vezes, o demônio até pode incentivar a pessoa a receber Jesus em comunhão, se a pessoa estiver em pecado mortal. Por quê? Como assim o demônio vai incentivar alguém a comungar? Porque a pessoa está em estado de pecado mortal, e ao receber a Eucaristia, ela comete um outro pecado mortal, que é o sacrilégio, e aumenta o seu estado de pecado. Olha que coisa grave isso, não é? Eu quero ler com vocês hoje Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19. Lembra que eu falei para vocês que a chave do céu está no confessionário? Olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. Aqui Jesus perguntava para os seus discípulos, em Mateus 16, quem ele era. Só que Jesus não fala assim, ó, quem eu sou. Jesus fala, quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos falam, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, outros falam que o Senhor é um profeta. E aí Jesus fala assim, e vocês? Para vocês, quem eu sou? Né? Então, o Santo Padre, o Papa São Pedro, que é o primeiro Papa, responde. Versículo 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Aqui a gente vê já o Espírito Santo assistindo o Papa e revelando ao Papa as coisas de Deus. O Santo Padre, o primeiro Papa, é São Pedro.
E aqui no versículo 17, a gente já vê que São Pedro é movido pelo Espírito Santo e reconhece, revelado. Quem revela que Jesus é Deus para Pedro é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Pai. E aí Jesus diz no versículo 18: E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esse é o poder das chaves. Esse é o poder das chaves. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Quando que Jesus instituiu a Igreja Católica? A gente fala que Jesus instituiu a Igreja Católica sobre Pedro. Mas quando? Não foi aqui. Aqui Jesus anuncia. Olha o que Jesus fala. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu. Então Jesus está falando no futuro. Eu edificarei, eu darei. Não é nesse momento aqui exato. Qual foi o momento? A igreja é fecundada na cruz. Assim pensa uma criança. Uma criança, ela tem 2 estágios de vida inicial, né? O primeiro estágio de vida inicial da criança é quando o espermatozoide e o óvulo se juntam e formam um zigoto, e a criança é fecundada no ventre da mãe, nas trompas uterinas, e depois se instala no fundo do útero, né? Esse é o primeiro momento da vida da criança. Ali que Deus põe a alma, ali já tem a dignidade humana, é uma pessoa por completa ali, tem a alma eterna e imortal. Deus põe a alma na criança na fecundação. É o primeiro momento da vida. E o segundo momento da vida da criança de surgimento é quando ela nasce, de fato. A gente comemora o dia do aniversário, né? Porque a gente não sabe o dia que a gente foi fecundado. A gente sabe o dia do nosso aniversário, né? O dia de fecundado a gente não sabe. Mas o dia do aniversário a gente sabe. Então a gente comemora o dia do aniversário. Então são esses 2 momentos. A fecundação e o nascimento. A fecundação da igreja se deu na cruz. Na cruz, Jesus gerou a igreja. E a igreja nasce no Pentecostes, em Atos 2, quando a igreja de fato nasce. Então o que Jesus fala aqui, ele vai fazer na cruz e em Pentecostes por excelência. E o que Jesus fala para Pedro? Eu te darei as chaves do reino do céu, as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que a igreja liga na terra e é ligado no céu? Crisma, batismo. A igreja liga na terra e é ligado no céu. E o que a igreja desliga na terra, que é desligado no céu? O pecado. E quais são os meios de desligar o pecado? O batismo perdoa todos os pecados, né? O pecado atual e o pecado original. Normalmente a criança que é batizada, claro, por ser criança, ela só tem um pecado original. Então o pecado original é apagado. Mas se o adulto é batizado, é apagado o pecado original e todos os pecados atuais, né? Só que depois do batismo, infelizmente, a gente novamente peca novamente, né? Que desgraça nossa, né? A gente declina da graça batismal e a gente peca novamente. Então a gente começa a acumular sujeira na alma. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a gente precisa ser novamente lavado, desligado desse pecado. E aí Jesus fala, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. E esse poder de desligar, Jesus vai dar aos apóstolos em João capítulo 20. Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, os pecados a quem perdoardes serão perdoados, os pecados a quem retiveres serão retidos. É uma palavra que a gente leu semana passada, vocês lembram? João capítulo 20. Então ali, em João 20, Jesus institui o sacramento da confissão. Aqui ele anuncia que ele daria a Pedro e aos apóstolos o poder de desligar. E no sacramento, e em João 20, ao instituir o sacramento da confissão, aí Jesus entrega a sua promessa. Aquele que ele havia prometido aqui em Mateus 16:19, ele entrega em João 20. Toma, Pedro, agora você tem o poder de desligar os pecados. E não só a Pedro, mas ele entrega esse poder a todos os apóstolos, que são os bispos, que os transmite aos sacerdotes. Como isso a gente disse semana passada, né? Mas então, gente, eu preciso mesmo me confessar?
será que isso não é para mais? Será que realmente eu preciso me confessar? Eu não mato, eu não roubo ninguém, sou uma pessoa boa, né? Não cometo adultério. Eu realmente preciso me confessar? Eu falei para vocês desse livrinho, né? O Pequeno Número dos que se Salvam, de São Leonardo de Porto Maurício. Esse livrinho tem 63 páginas. É um tiro curto, né? Rapidinho você lê. E só que o que você lê aqui não sai rapidinho da sua alma, não. Mas fica na sua alma para sempre. Esse livro aqui, depois que eu li esse livro, as coisas que São Leonardo fala aqui, parece que ficaram fixadas no meu cérebro. E sempre me volta à memória a leitura desse livro. E por diversas vezes eu preguei esse livro aqui. É um dos melhores livros que eu tenho. Apesar de ser tão pequenininho, ninguém dá nada por ele, né? Tão minúsculozinho, tadinho. Mas é um dos melhores livros que eu tenho. São Leonardo diz aqui, citando São Vicente Ferrer. Ele vai dizer assim, ó. Olha só, presta atenção no que vai dizer São Leonardo. São Vicente Ferrer vos mostrará por um fato o que deveis pensar. Então aqui ele está dizendo o que a gente deve pensar a respeito da salvação por meio de um exemplo que São Vicente Ferrer dá. Ele diz assim, São Vicente Ferrer relata que um subdiácono de Lyon, tendo renunciado à sua dignidade e estando retirado a um deserto para lá fazer penitência, morreu no mesmo dia e na mesma hora que São Bernardo. Então havia um subdiácono de Lyon que ele renunciou à sua dignidade de subdiácono e foi viver no deserto como eremita. E ele morreu no mesmo dia e na mesma hora que morreu São Bernardo de Claraval, o grande São Bernardo de Claraval. Aparecendo depois a seu bispo, então depois de morto, o diácono aparece para o bispo dele e disse-lhe, sabei, meu senhor, que na mesma hora que eu expirei, 33.000 pessoas morreram. Então esse subdiácono aparece diante do bispo e fala, ó, excelência, na mesma hora que eu morri, naquele minuto, naquele segundo, ó, agora são 8 horas, 42 minutos e 58 segundos, tem gente morrendo agora. Naquele momento, naquela hora, naquele segundo, morreram 33.000 pessoas. Sobre esse número, Bernardo e eu subimos ao céu sem demora. Olha o que ele diz, que coisa maravilhosa. Naquela hora, somente ele e São Bernardo e subiram ao céu. De 33.000, 2 pessoas subiram ao céu. Esse subdiácono e São Bernardo de Claraval. 3 pessoas entraram no purgatório e todos os outros caíram no inferno. Olha que coisa tremenda. Esse exemplo de São Vicente Ferrer. Morreram 33.000 pessoas. 33.000. 2 foram diretos para o céu. Um deles é São Bernardo, canonizado pela igreja. 3 foram para o purgatório, se salvaram pelo purgatório. E os outros, 32.995 pessoas foram diretamente para o inferno. Isso não vai de encontro ao que disse Santa Teresa d'Ávila, na sua visão? Não é exatamente isso que Santa Teresa d'Ávila ensinou para a gente semana passada? Ele diz assim, ó, ele é franciscano, né? Agora ele vai citar as crônicas franciscanas. São Leonardo é franciscano. Ele diz assim, nossas crônicas testemunham um fato mais assustador ainda. Vocês já viram as crônicas franciscanas? É um livro dessa idade, assim, ó. Muito bom. Ele está citando aqui as crônicas franciscanas. Ele diz assim, nossas crônicas testemunham um fato ainda mais assustador. Um de nossos religiosos franciscanos, célebre por sua doutrina e sua santidade, pregando na Alemanha, sabe quem? Só fazer um parênteses aqui. Esse célebre pregador franciscano que pregava na Alemanha é o próprio São Leonardo. Ele está, por humildade, ele não se cita, ele está dizendo, fui eu que fui lá pregar na Alemanha. Então ele fala um pregador e tal, mas se você pegar as crônicas franciscanas, você percebe que ele está citando ele mesmo, né? Ele diz assim, nossas crônicas testemunham um fato mais assustador ainda. Um de nossos religiosos franciscanos, célebre por sua doutrina e sua santidade, pregando na Alemanha, representou com tanta força a gravidade do pecado da impureza que uma mulher caiu morta de dor à vista de todos. Olha só,
ele pregou com tanta ênfase sobre o pecado contra a castidade que uma mulher infartou, morreu. A mulher ficou tão emocionada com a pregação dele que infartou. Depois ressuscitou e disse, olha que coisa estranha, São Leonardo é embaçado, né? Lembra a pregação de São Paulo, né? Que São Paulo estava pregando e um jovem chamado Eutico, ouvindo a pregação de São Paulo, cochila, estava sentado na janela no alto, cochila e morre, e cai, né? E morre com a queda. Está lá no Atos dos Apóstolos. São Paulo vai lá, ressuscita o jovem Eutico e continua pregando a noite toda, até amanhecer o dia. E São Leonardo a mesma coisa. A mulher morreu, ele fez a mulher voltar à vida. Depois, voltando à vida, ela disse, quando eu fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60 mil pessoas chegaram lá ao mesmo tempo, de todas as partes do mundo. Olha só, 60 mil pessoas morreram junto com essa mulher e foram apresentar-se diante do tribunal de Deus. Sobre esse número, 3 foram salvas, passando pelo purgatório. Nenhuma foi direto para o céu. Quando morreu o subdiácono e o São Bernardo, foram eles 2 para o céu direto e 3 para o purgatório. Dessas 60 mil pessoas aqui, 3 só foram para o purgatório. 3 foram salvas, passando pelo purgatório, e todo o resto foi condenado ao inferno. Ó abismo dos julgamentos de Deus! De 33 mil, 5 somente se salvaram. De 60 mil, não tiveram senão 3 que foram salvas. Pecadores que me escutais, de qual número sereis vós? Que tendes a dizer? O que pensais? Então, São Leonardo aqui nos chama a reflexão, né? Das 33 mil, 32.995 foram ao inferno. Das 60 mil, 59.997 foram para o inferno. Das 33 mil, 2 se salvaram direto para o céu e 3 para o purgatório. Das 60 mil, apenas 3 se salvaram, passando pelo purgatório, e as outras todas para o inferno. E aí, gente, a gente precisa ou não precisa se confessar? É por isso que o nome desse livro é Pequeno Número dos que se Salvam. E aí São Leonardo vai reiterando essa, é uma meditação, na verdade esse livro é uma pregação de São Leonardo sobre aquele sermão que Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição, e são muitos os que por lá se passam, né, que se perdem. Então Jesus fala que são muitos, o próprio Jesus diz que são muitos os que se perdem. E ele fala, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A partir disso, São Leonardo vai nos apresentar a ideia de que são um pequeno número dos que se salvam. E qual número nós seremos? É o que São Leonardo nos pergunta aqui, ó. Para mim e para vocês, ele diz assim, ó abismo dos julgamentos de Deus, de 33 mil, 5 somente se salvaram. De 60 mil, não tiveram senão 3 que foram ao céu. Pecadores que me escutais, de qual número sereis vós? Que tendes a dizer? O que vocês pensam sobre isso? O que pensais? De qual número seremos nós? Que sejamos do pequeno número dos que se salvam. Que sejamos santos. E para isso, a gente precisa estar livre do pecado. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então a gente precisa se confessar. Quando a gente precisa se confessar? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1457. O Catecismo diz assim, ó, conforme o mandamento da Igreja, todo fiel, depois de ter chegado à idade do discernimento, é obrigado, pelo menos uma vez por ano, a confessar seus pecados graves, dos quais tem consciência. O que o Catecismo quer dizer com isso no parágrafo 1457? Ele estabelece uma obrigação. Se você não cumpre essa obrigação, você não cumpre o mandamento, porque é mandamento da igreja. São 5 os mandamentos da igreja. Participar da missa, domingos e dias de guarda, confessar-se uma vez por ano, que está aqui no parágrafo 1457, jejuar quando manda a igreja, dizimar conforme o costume. E esse mandamento nos traz uma situação seguinte: se nós não cumprimos, nós estamos em estado de pecado mortal, porque é um mandamento. Então é grave.
no mínimo uma vez por ano. Tem gente que fica 20 anos sem se confessar e não se importa. Agora, se eu me confesso uma vez por ano é suficiente? Pensa o seguinte: nós vamos nos aproximar de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, certo? Você quer ser agradável a Jesus ou você quer que Jesus tenha nojo de você? Mas como assim nojo de mim? Pensa o seguinte: o médico fala para você assim, ó, para você não ficar doente e para você não morrer, você precisa tomar banho a cada 3 meses. Para você não morrer. É isso que a igreja está falando aqui, ó. Para não morrer, para não estar em estado de pecado mortal uma vez por ano. Para você não morrer, você precisa tomar banho a cada 3 meses. Você consegue ficar 3 meses sem tomar um banho? Você pode até ficar. Você não vai morrer. Não vai morrer. Tem morador de rua que fica aí 3 meses sem tomar banho. Mas é agradável? Imagina você se apresentar 3 meses sem banho. As pessoas vão se alegrar com a sua presença, ou vai ser uma presença meio que constrangedora e que precisa ter um esforço para suportar a presença daquela pessoa? Será que como que a gente tem se apresentado diante de Jesus? Como que a gente tem se apresentado diante de Jesus? Santa Catarina de Sena, que era também uma santa de 7ª morada, ela conseguia ver o estado espiritual das almas. Ela conseguia ver aquilo que nós temos de discernimento com relação aos corpos, ela tinha discernimento com relação às almas. Por exemplo, se eu chego aqui sem escovar os dentes, com aquele bafão de quem dormiu à noite, cheio de remela nos olhos, porque não lavou a cara e sem tomar um banho, vocês vão perceber: nossa, pulou da cama, né? Não vou falar de pentear cabelo, porque cabelo eu não tenho, né? Mas vocês que têm cabelo aí, chega aquele cabelo assim, né? Todo bagunçado, né? Cabelo todo bagunçado, os olhos cheios de remela, com bafão, né? E de pijama ainda. Pulou da cama, né? Você tem um discernimento do corpo da pessoa. A pessoa foi lá, fez uma atividade física, fez uma academia, correu na esteira meia hora. Aí sai com aquela camisa assim, ó, de suor, né? E com aquela pizza debaixo do braço. Aí vem pra catequese direto. Aí senta do seu lado. Senta do seu ladinho aí na catequese. E aí te abraça. E aí, tudo bem, Ana Paula? Aquele negócio molhado assim no seu ombro, assim, ó. Abraça assim e põe aquele negócio molhado no ombro. É agradável? A gente tem discernimento dos corpos, né? Agora chega uma pessoa limpinha, tomou um banho, cortou as unhas, né? Cortou as unhas, as garras, né? Cortou as garras, fez a barba, passou um desodorante. Então, isso é um perfume caro, não? Passou um axezinho, um sovaco, já tá bom, né? É diferente, não é? Santa Catarina tinha um discernimento espiritual. Isso que a gente percebe com relação aos corpos, ela percebia com relação às almas. E quando chegava uma pessoa que não se confessava, ela tinha nojo da pessoa. Certa vez veio uma senhora conversar com ela, e era uma senhora da nobreza. E quando ela viu a senhora, ela quase vomitou. Ela teve um asco tão grande que ela teve que se conter para não vomitar. E ela correu da presença dessa mulher. Correu, fugiu. E aí o diretor espiritual dela, que era o padre Raimundo, foi repreender. Falou assim: Catarina, que falta de caridade você fez com aquela senhora. Você demonstrou que você estava com nojo dela, você correu da presença dela. E aí ela disse pro padre Raimundo, né? Frei Raimundo, dominicano. Frei Raimundo, aquela mulher está em estado de pecado mortal. Ela vive no adultério. Eu não posso suportar a presença dela. Me é mais fácil suportar um cadáver em decomposição do que suportar a presença de uma pessoa que está em estado de pecado mortal. Imagina o discernimento espiritual que Santa Catarina não teve ao ver essa mulher. Ela teve que fugir, correu da mulher. Santo Afonso Maria de Ligório, ele dizia assim, ó: quem não reza está morto e cheira a putrefação. Você já viu um cadáver em decomposição? Alguém já viu? Eu já vi várias vezes cadáveres em decomposição por conta do meu trabalho. Né? É bem complicado você ver um cadáver em decomposição. E o maior problema é o cheiro, né? O cheiro é complicado. Então, uma vez eu cheguei numa situação em que o rapaz morava, um senhor, né? Morava sozinho e ele morava em um condomínio.
E a síndica do condomínio ligou. Falou assim, ó, tem um senhor aqui que ele mora sozinho, ele sempre pagou o condomínio, nunca atrasou o condomínio. E aqui a gente percebeu que tem 2 meses que ele não paga o condomínio. 2 meses. E olhando as câmeras do condomínio, a gente viu que ele entrou, mas nunca saiu. Fomos lá, o carro dele tá na garagem. Vamos lá, né? Chegamos lá, e era uma casa muito grande, então não tinha cheiro do lado de fora. A casa era muito grande. E falei, meu, tem jeito, esse cara deve estar morto aí, vamos ter que meter o pé, né? Arrombamos a porta, entramos, estava ali caído no chão, parece que ele infartou, estava do lado da cama, né? Estava caído no chão de barriga para baixo. Deve ter sentido aquela dor forte no coração do infarto, né? E tentou se levantar e caiu e morreu. A pele dele não existia mais. O chão, imagina assim uma água jogada no chão, sabe? Uma água jogada no chão. Ele tinha literalmente se espalhado pela casa. Os ossos dele já despontavam todos os ossos. E aquele cheiro, depois que a gente abriu a porta, invadia toda a casa. Não tinha animal não. Tava sozinho lá. Os animais comem, né? A cachorro come. E aí ele tava lá. E eu achei muito interessante que eu falei com os colegas. Eu falei assim, ó, olha ali em cima da mesa, ó. Em cima da mesa dele tinha pão de forma e biscoito, esses biscoitos creme cracker, né? Não tinha apodrecido. O cara tinha apodrecido por completo e o pão de forma e os biscoitos que estavam fechados não tinha apodrecido. Eu falei, ó, o biscoito dura mais que a gente. Bom dia, Cris, tudo bem? Rapaz, ó, o biscoito e o creme cracker dura mais que a gente, tá vendo? E o asco, né, que gera essas situações, é natural, né? Por que gera esse asco? Porque um colega meu que é bombeiro, uma vez foi resgatar um cadáver que estava num poço. Ele desceu, equipado, né, para resgatar o cadáver, pinçou o cadáver e começou a subir com o cadáver. Só que o capacete dele saiu. Ele acabou bebendo um pouco daquela água que estava no fundo do poço. Até hoje, ele aposentou por causa disso. Até hoje ele é deficiente. Aquilo causou uma infecção tão grave nele, tão grave, que hoje ele não anda, fala com grande dificuldade. Ele perdeu as cordas vocais para ele fazer traqueostomia, arrebentou com a vida dele. Porque ele tomou aquela água de putrefação, literalmente, né? Então, assim, as bactérias do cadáver são tremendas. O cheiro que ele traz é muito forte. Por que ele traz esse cheiro? Porque ele é extremamente tóxico. Então, aquele cheiro é uma misericórdia de Deus para nos mostrar, se afaste, porque é extremamente tóxico, senão você vai se transformar também num cadáver igual a ele. E assim, isso é muito ínfimo comparado ao pecado. Por quê? Santo Afonso vai dizer que quem não reza está morto e cheira a putrefação. Quem não reza. A reposição de hoje vai ser sobre a oração. A gente vai fazer após essa catequese. A reposição é sobre a oração. A oração é para manter a nossa vida espiritual. Quem não reza está morto e cheira a putrefação. Agora imagina quem está em estado de pecado. Imagina então quem está em estado de pecado mortal. Então se a gente chega diante do cadáver e a gente tem uma interpretação clara dessa realidade de que é um cadáver em decomposição, imagina o que Santa Catarina de Sena não viu ao se encontrar com aquela mulher que estava em estado de pecado de adultério. É bem pior, né? Porque quando eu vejo um cadáver eu nunca fugi. Santa Catarina fugiu, saiu correndo, literalmente. Entendeu? Fugiria? Não, o cadáver não faz nada. Só é desagradável o cheiro, mas ele fica parado. Nunca vi nenhum cadáver se mexer. Já vi mexerem com ele, né? Mas mexer nunca vi. Enfim. Aí a gente vê a gravidade que é o pecado. E dessa gravidade, imagina você, uma pessoa que tem uma doença grave, um câncer, né? Que está matando a pessoa e que ela precisa apenas tomar um comprimidinho assim, ó. Toma um comprimidinho, tá curado do câncer. Mas não tomo um comprimido, não quero, não tenho vergonha desse comprimido. Você entendeu? Isso é a confissão.
Então, agora que a gente já falou a importância de se confessar, e eu dei bastante ênfase nisso, eu quero falar agora como a gente vai fazer essa confissão. Como? Existe a confissão geral. Você já ouviu falar da confissão geral? Alguém já ouviu falar disso? Não? A confissão geral é uma confissão na qual você vai falar dos pecados da sua vida inteira. Eu vou ler aqui um pedaço desse livro, Confessai-vos Bem, do padre Luiz Chiavarino. Ele diz assim, confissão geral. Esse livro é uma entrevista, né? Então o entrevistador fala para o padre: Padre, uma última pergunta. O que é a confissão geral? Ele diz: chama-se confissão geral a revisão de todas as culpas cometidas durante a vida, ou em grande parte da vida. E a confissão geral é necessária? Para muitos pode ser necessária, para outros somente é útil, enquanto para alguns é nociva. Em que caso é necessária? É necessário quando as confissões precedentes foram sacrílegas ou então nulas, ou seja, quando você se confessou ocultando um pecado, escondendo um pecado do padre, né? Aí você se confessou sem um arrependimento do pecado, sabendo, falar, vou confessar, mas depois eu posso fazer de novo, se eu cair de novo eu confesso de novo. Isso é a confissão nula, entendeu? Aí eu tenho uma namorada e a gente vive uma vida sexual. Eu vou confessar o pecado contra a castidade, que é pecado mortal. Confessei, mas no fundo do coração eu penso, se eu cair de novo, eu venho aqui e confesso de novo. Ou quando eu vou fazer o pecado, eu falo, eu vou pecar hoje, mas amanhã eu me confesso. Aí não tem a contrição, o arrependimento. Você está brincando com o sacramento. É sacrilégio, confissão nula. Então, se você fez isso alguma vez, você precisa fazer uma confissão geral, porque aquelas confissões não valeram. E quando as confissões são sacrílegas, ou seja, quando as confissões se tornam um pecado mortal. As confissões são sacrílegas quando se calaram propositadamente culpas graves, sabendo que tinham a obrigação de confessá-las. Ou, então, quando não sentimos a dor necessária ou não fizemos o propósito de evitar o pecado no futuro. Eu acabei de falar, né? Ou quando você esconde ou quando você não tem o propósito de nunca mais pecar. São nulas quando o penitente ignorava essa falta de dor e de propósito. Então, se você confessa sem o propósito de não mais pecar, primeiro porque você não conhece esse propósito, que é necessário ter a determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila, de não mais pecar, sua confissão é nula, né? Lembra desse sacramento do matrimônio nulo? A confissão é nula. Se você se confessou sem a propósito de não pecar, porque você não sabia que tinha que ter esse propósito, a confissão é nula, não valeu. E se você confessou porque você realmente não queria evitar o pecado no futuro, ou você escondeu um pecado, aí é um pecado mortal, é sacrilégio. Então, quem são as pessoas que têm necessidade de fazer uma confissão geral? Tem necessidade absoluta de fazer uma confissão geral quem seja por malícia, por vergonha, se calou ou negou nas confissões precedentes algum pecado mortal. Ou então, alguma circunstância que muda a espécie de pecado, ou não indicou com precisão o número dos pecados mortais que conhecia bem. Lembra que a gente falou semana passada sobre o número dos pecados? Ou pelo menos do tempo que você cometeu aquele pecado? Ou exprimiu suas culpas ao confessor de tal modo que ele não as compreendeu. Ou seja, o cara cometeu um adultério. Ele é casado, cometeu um adultério. Ele fala para o padre: Padre, pequei contra a castidade. Pecou contra a castidade. Mas uma coisa é você pecar contra a castidade olhando uma pessoa na rua. Outra coisa é você cometer um adultério. Entendeu? Então ele precisa falar: Padre, pequei pelo adultério, cometi adultério 3 vezes. E ele fala de uma maneira que o padre não entenda, para que o padre não pense mal dele. Então a confissão é nula, não valeu. Ou então enganou o padre com mentiras, quando o padre fez-lhe perguntas. Então, gente, a confissão geral acontece quando você não se confessou bem. Olha o nome do livro: Confessai-vos Bem. Quando você não se confessou bem, você precisa fazer uma confissão geral, porque você está em estado de pecado mortal ainda, porque as outras confissões não valeram, ou foram nulas ou foram sacrílegas. Só nesse caso que eu preciso fazer uma confissão geral. Também é importante você fazer uma confissão geral quando você nunca se confessou. Por exemplo, eu nunca me confessei.
Quem nunca se confessou deve fazer uma confissão geral. Mas eu me confessei quando eu fiz a primeira comunhão, eu tinha 12 anos. Faça uma nova confissão geral. Entendeu? Porque agora você tem mais consciência do que quando você tinha 12 anos. Eu tenho 20 anos que eu não me confesso. Faça uma confissão geral. E o que é confissão geral? Você vai passar pela sua vida olhando os 10 mandamentos. Desde a sua infância, quais são os pecados que você se lembra que você cometeu na sua infância? E vai escrevendo. Santa Margarida Maria Alacoque, quando foi fazer a sua primeira confissão, ela era criancinha. Era criancinha. E ela sempre foi santa. Ela é uma santa de 7ª morada e sempre foi uma alma eleita, sempre foi santa. Santa Margarida Maria Alacoque, quando foi fazer a sua primeira confissão, ela foi escrevendo os pecados, ela escreveu 5 folhas. 5 folhas ela escreveu. Então, você vai pegar um papel, parte prática, questões práticas. Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever os seus pecados. Entendeu? Começando pelos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, não pecar, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não cobiçar as coisas alheias, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E você vai pensando, eu amei a Deus sobre todas as coisas, eu faltei à missa, eu fui à missa por obrigação, eu cochilei na missa, faltou-me veneração e adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, eu fui displicente, é falta de respeito, né? Confesse. Faltei de respeito, porque é uma falta de respeito, né? Deus está falando com você, você está cochilando, né? Você vai me explodir, você vai se explodir. Então, passa pelo primeiro mandamento, aí depois passa por segundo, e assim por diante, cada um dos 10 mandamentos. Aí esgotou os 10 mandamentos, 7 pecados capitais. Quais são os 7 pecados capitais? Gula, preguiça, avareza, luxúria, ira, inveja e soberba. Eu fui guloso, fui preguiçoso, fui avaro, fui apegado às coisas materiais, entendeu? Senti raiva dos outros, fui colérico, senti inveja. Passa pelo 7. Fui soberbo, que quis me achar melhor do que realmente sou, quis que as pessoas pensassem bem de mim, quis ser amado pelas pessoas, fiz questão que as pessoas pensassem bem de mim ou dissessem bem de mim. Fiquei triste quando falaram mal de mim, quando me criticaram. Quando você fica triste porque te criticaram, é um sinal de que você é orgulhoso, soberbo. Sinal de soberba. Fiquei triste quando falaram mal de mim. Quando eu fui me apresentar, eu fiz questão que as pessoas pensassem bem de mim, etc. Me engrandeci. Passa pelos 7 pecados capitais. Depois que você esgotou os 10 mandamentos e os 7 pecados capitais, os pecados que não estão incluídos nesta lista, mas que você sabe que são pecados. Por exemplo, mentira. A mentira não está entre os 10 pecados, os 10 mandamentos, e não é um dos 7 pecados capitais, mas é pecado. Então eu menti, falei mentira, enganei, entendeu? E aí você vai escrever na sua lista de pecados. Eu só me confesso assim. Toda vez que eu vou me confessar, eu só me confesso assim. Por quê? Não tenha cometido pecados? O Eclesiástico diz que a gente peca 7 vezes ao dia, né? O justo, a gente não, perdão, quem dera se fosse eu. O justo, o santo, peca 7 vezes ao dia. Lembra que a gente leu semana passada os santos que se confessavam todos os dias? E que São Felipe Neri fez o propósito de confessar 2 vezes ao dia? Olha, os santos, né? Os santos se confessavam todos os dias. Então, mas isso daí é o seguinte. Não, isso daí é o seguinte. Isso daí são, como é que chama? Esqueci o nome, cara. Quando a pessoa é escrúpulo. É escrúpulo espiritual. A pessoa é escrupulosa. Isso é uma doença espiritual. Então, assim, existem as doenças espirituais. A tibieza é uma doença espiritual. E são diversas. E o escrúpulo, o excesso de escrúpulos é uma doença espiritual. O que me impede de comungar? O que me impede de comungar é o pecado mortal.
O pecado venial não te impede de comungar. Ah, mas eu falei uma mentira, eu não vou comungar na missa. Está errado. A comunhão que vai te dar força para vencer a mentira. E a mentira foi perdoada no ato penitencial da missa, que perdoa os pecados veniais. O ato penitencial não perdoa os pecados mortais, só a confissão perdoa. Mas o ato penitencial perdoa os pecados veniais. Então, falei uma mentira. Ou vou à missa domingo à tarde, aí domingo no almoço eu descabelei o palhaço. Comi 2 litros de sorvete e meio frango. Puxa, pequei pela gula. Pecou pela gula. Precisa confessar, é bom confessar. É bom confessar os pecados veniais, é muito importante. Mas me impede de comungar? Não. Quando eu for me confessar, padre, pequei pela gula. Entendeu? Mas isso não me impede de comungar. Porque senão a gente fica escrupuloso e a gente acaba se afastando de Jesus, e isso já foi inclusive uma heresia na igreja, chamada jansenismo. O jansenismo foi uma heresia que foi vencida de forma especial por Santa Teresinha do Menino Jesus com a sua pequena via. O jansenismo era o quê? Apresentava um Deus extremamente rigorista, que porque era extremamente rigorista, a gente tinha que fazer de tudo para estar em estado de santidade. Como a gente não conseguia estar em estado de santidade, então a gente não podia comungar. Então, na época que o jansenismo era grande, as pessoas começaram a se afastar da Eucaristia. E aí Jesus aparece com Santa Margarida Maria Alacoque, dizendo que as pessoas deveriam comungar no dia sexta-feira do mês. Por quê? A pessoa não estava nem comungando, às vezes, nem uma vez por mês. A igreja teve que fazer um mandamento dizendo que a pessoa comungasse pelo menos na Páscoa. Porque a pessoa estava com esse jansenismo tão entranhado que nem na Páscoa, nem uma vez por ano a pessoa comungava. Você entendeu? Então, para você ter uma ideia como é que o jansenismo foi grave na igreja, na época de Santa Teresinha, os pais dela, que são santos, Santa Zélia e São Luís Martin, sabe quantas missas que eles assistiam domingo? 3 missas. Sabe por quê? A primeira missa eles assistiam para preparar para comungar. A segunda missa eles assistiam e comungavam. E a terceira missa eles assistiam para ação de graças da comunhão. Para vocês terem uma ideia, assim, como que as pessoas ficaram assim, meio que até com medo de comungar por conta desses pensamentos de escrúpulos. Não estou dizendo que São Luís e Santa Zélia eram escrupulosos, né? Senão eles excomungam aí. Mas eu estou querendo dizer assim, que era um hábito da igreja, esse zelo até extremado, que afastava muitas vezes as pessoas da comunhão. Santa Faustina Kowalska, uma vez na missa, deixou de comungar por conta de um pecado venial que ela achava que tinha cometido, mas nem pecado venial era uma imperfeição. Existem as imperfeições dos pecados veniais. Por exemplo, Santa Catarina de Sena, certa vez estava lavando os pés de uma mulher que era leprosa e sentiu nojo da lepra da mulher. Sabe o que ela fez para combater esse nojo? Porque assim, se eu amo a pessoa, se eu tenho caridade, como é que eu vou ter nojo? Ela foi e bebeu água com água de lepra, para combater o nojo que ela tinha da pessoa. Então, para vencer a imperfeição. Santa Catarina era tremenda. Ela não queria ter uma imperfeição qualquer. Ela percebeu que aquele nojo era uma imperfeição. E ela combateu bebendo aquela água. Ela não queria ter nenhuma imperfeição, ela queria ser santa. E ela realmente era santa. Então a imperfeição não é pecado. É pecado você sentir nojo de uma pessoa que tem lepra? Não é pecado. É pecado você tratar a pessoa de maneira ruim por conta disso. Você tem que controlar o seu nojo e tentar tratar a pessoa bem e não fazer com que a pessoa perceba que você tem um nojo, né? A pessoa não fica constrangida, etc. Mas você não, né? E Santa Faustina teve uma imperfeição assim. E ela não comungou por conta dessa imperfeição. Nem pecado venial era uma imperfeição. Jesus apareceu para ela, que ela via Jesus. Jesus censurou ela. Falou assim, nunca mais se afaste da comunhão. Eu quero que você me receba. Nunca mais se afaste da comunhão por conta de uma imperfeição. Então assim, os pecados veniais, a gente não pode ficar escrupuloso em excesso, né? Os pecados veniais não impedem a comunhão, só os pecados mortais. Mas eu preciso confessar os pecados veniais? Precisa. Por quê? Imagina você, essa parede aqui, ó. Ela tá limpinha, né? Aí vem uma criança com um lapisinho e tal, faz um risquinho na parede. É um pecado venial. Daqui a pouco vem outra criança, um risquinho, daqui a parede está toda riscada. O primeiro risquinho, você pegava um paninho molhado e limpava. É ao ato penitencial da missa.
Quando a parede está toda rabiscada, você tem que pintar, não vai ter jeito. É a confissão. Então a gente não peca só um pecadinho, né? A gente peca, eu sou guloso, aí eu pego pela gula no café da manhã, aí passo 3 horas do café da manhã, eu como um chocolatão, passa 3 horas que eu comi um chocolatão, eu almoço um pratão gigante, e assim por diante, né? Peco várias vezes o meu pecado venial, e se torna um vício. Então precisa confessar esse pecado. É importantíssimo confessar os pecados veniais. Então a confissão geral, você vai fazer uma revisão da sua vida, desde a sua infância. E coisas que você, às vezes, passou anos, que você já fez uma confissão geral, se lembra de uma coisa que você, um pecado que você cometeu na infância. Isso aconteceu comigo na minha última confissão, segunda-feira dessa semana eu me confessei. Fui me confessar segunda-feira e me lembrei um pecado da minha infância que eu não havia confessado. Vai fazer mal se eu falar, padre? Se eu não falar, eu vou ficar com esse pecado na minha alma? Para quê? Confesso? Fui lá e confessei. Padre, quando eu tinha tantos anos, fiz isso. Entendeu? Essa é a confissão geral. Passando pela sua infância, pela sua adolescência, pela sua juventude, pela sua vida adulta. E vai escrevendo todos os pecados. Faz a sua listinha. E aí você vai ao padre, arrependido dos pecados, com o propósito de não mais cometer esses pecados. Confessa cada pecado, com a firme resolução de não mais pecar. Depois disso, eu vou fazer minha confissão quando? Pelo menos uma vez por mês. No mínimo, feijãozinho com arroz, uma vez por mês. É o mínimo. Ah, mas a igreja não fala que é uma vez por ano? Uma vez por ano para você não estar em estado de pecado mortal. Se der um ano e você não confessou, você já cometeu, você desobedeceu o mandamento. Mas para você se manter limpo, quantos banhos você tem que tomar? Um por dia, não é? A gente estava falando naquela hora do banho. Para me manter limpo, pelo menos um banho por dia. Para eu me manter minha alma em estado de rigidez, minha alma higienizada, entre aspas, no mínimo uma confissão por mês. No mínimo uma confissão por mês. Eu dou catequese aqui, né? Na Senhora do Belém, em Taubaté, e dou catequese lá em Caraguatatuba, na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus. E o padre Cláudio lá estava falando, que é o pároco lá, o padre Cláudio. Ele se confessa toda semana, semanalmente, 4 vezes por mês ele se confessa. Toda semana ele se confessa. Outro padre, qualquer outro sacerdote, entendeu? Então, se o padre se confessa 4 vezes por semana, se os santos se confessavam todos os dias, se São Felipe Neri, no final da sua vida, queria confessar todos os dias, 2 vezes ao dia, imagina eu, essa tranqueira que eu não sou. Quantas vezes que eu não devo me confessar? Amém? Então, pessoal, no mínimo, uma vez por semana. E agora um pulo do gato para vocês. Nossa Senhora pediu em Fátima que nós fizéssemos a reparação ao seu Imaculado Coração, comungando no primeiro sábado, rezando o terço, comungando, meditando 15 minutos no mistério do Rosário e fazendo uma confissão com o objetivo de reparar o seu Imaculado Coração. Jesus disse, na primeira sexta-feira do mês, nós precisávamos recebê-lo na Eucaristia, durante 9 primeiras sextas-feiras. Essa prática, Nossa Senhora pede 5 vezes, 5 primeiros sábados, e Jesus pede 9 sexta-feiras. Mas eu levo para a minha vida toda. Então, toda primeira sexta-feira do mês, eu preciso participar da missa e comungar em reparação ao Sagrado Coração de Jesus, em honra ao Sagrado Coração. E todo primeiro sábado do mês, eu preciso confessar e comungar em honra e reparação ao Imaculado Coração de Maria. Essa confissão pode ser antes, pode ser depois, mas você precisa estar em estado de graça. Então, se Nossa Senhora pede que no primeiro sábado a gente se confesse em reparação ao Imaculado Coração dela, Nossa Senhora está nos mandando confessar uma vez por mês. Não é? Pelo menos, no mínimo, uma vez por mês. Se ela diz, confessem no primeiro sábado, todo primeiro sábado você se confessa. O que Nossa Senhora está falando? No mínimo, uma vez por mês. Entendeu? Por isso que é importante que, no mínimo, feijãozinho com arroz, a gente se confesse uma vez por mês. E já que vocês vão se confessar uma vez por mês, procura confessar ali próximo da primeira sexta-feira do primeiro sábado e já participar, já fazer essa devoção de receber a Eucaristia na primeira sexta-feira do mês em honra ao Sagrado Coração de Jesus e de comungar, receber Jesus sacramentado no primeiro sábado e oferecer essa comunhão a Nossa Senhora como reparação
as ofensas e os ultrajes que ela sofre no seu Imaculado Coração. Amém? São Leonardo de Porto Maurício, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.